A palavra jogo, uma primeira coisa que é importante nós termos em conta é que existe uma diferença entre jogo e brincadeira. E na teoria de Piaget, por exemplo, a palavra brincadeira não aparece, só aparece a palavra jogo. Mas, sobretudo para os americanos, existe uma diferença entre jogo e brincadeira. E tanto assim que eles têm a palavra game para jogo e play para brincadeira, né? E em inglês, em francês, em alemão, em russo, você só tem uma palavra que é jogo, né? E por que isso é importante, né? É diferente você pensar onde tem brincadeira no jogo, onde tem jogo na brincadeira, e eu acho que isso é um primeiro ponto, né? O que quer dizer jogo, quer dizer brincadeira. Agora, eu até vou mostrar aqui, olha, essa figura é uma evolução dos jogos como proposta por Piaget. E eu acho que analisar essa figura, que está até num livro do Piaget chamado Relações entre a Afetividade e o Desenvolvimento da Afetividade e da Inteligência na Criança. Então é assim, né? No primeiro, a figura ela apresenta os números 1, 2 e 3 romanos, né? Então você tem os números 1, 2 e 3 romanos. Então, para o Piaget, o nível 1 tem a ver com o que ele chama de jogos de exercício. Tem a ver com o número 1 que começa desde o nascimento e vai até mais ou menos, o apogeu é por volta do segundo, terceiro ano, tá certo? E termina mais ou menos por volta de 10. Depois nós temos o que o Piaget chama de jogos simbólicos, que começa mais ou menos por volta de 1 ano e meio. O apogeu é por volta dos 5, 6 anos. E aí ele desce, alcançando depois uma estabilidade menor a partir dos 10, 12 anos. E aí nós temos um terceiro tipo, estrutura de jogos, que começa a partir dos 5 anos. E aí ganha estabilidade por volta dos 11, 12 anos. Então, na criança de 6 a 11 anos, né, a criança de 6 a 11 anos é mais ou menos, tá aqui, né, ela tem os três estruturas de jogo. Aí vem a pergunta, né, o que são esses jogos estrutura 1? Né? É o que a gente chama de jogo de exercício. O que caracteriza o jogo de exercício basicamente são duas coisas: é o prazer funcional e a repetição. O que quer dizer prazer funcional? É essa ideia de que o que estrutura o jogo é o prazer de fazer alguma coisa e repetidamente. Então, por exemplo, bater, 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 colocar e depois colocar as coisas dentro de um balde, por exemplo, e depois despejar, tornar, pôr de novo, ou então, enfim, são ações sensoriais motoras, olhar, rir, então são ações do corpo que se sustentam pelo prazer funcional e pela vontade de repetir. Repetir, ou seja, fazer de novo, né? Então as crianças gostam de rir, gostam de ouvir histórias, elas gostam de, enfim, jogar com o corpo, no fundo é isso. Jogar com os órgãos do sentido, com as percepções e tal. E aí, né, nos jogos de... Agora, a ideia do Piaget é que assim, o destino do jogo de exercício é virar jogo simbólico. O destino do jogo simbólico é virar jogo de regra, que é o número 3. Né? E o que seria o jogo simbólico? Né? No jogo simbólico, nós temos o prazer funcional,
que isso tem super a ver com aprendizagem, né? Porque aprender é você entrar no fluxo, né, de um processo que se repete de diversos jeitos, de muitas formas, mas que ele conhece, né, uma situação associativa, que produz aquisições de conhecimento, de informação, de experiências, etc. Né? Então, mas o que caracteriza o jogo simbólico? É o faz de conta, é a imaginação, é a liberdade, é o montar, representar de diferentes formas situações do cotidiano. Por exemplo, é o tal do brincar de casinha, por exemplo, a criança tem uma experiência de escola, então chega em casa, ela brinca de escolinha, ou enfim, ou de fazer comidinha, de alimentar os animais, enfim. Então trata-se de um faz de conta, graças ao qual simbolicamente a criança imita, representa, articula criativamente, livremente coisas que por alguma razão lhe interessam. Ela foi para o hospital, por exemplo, viveu lá uma situação que naquele momento poderia ser tensa, preocupante, não sei o que. Em casa ela brinca de hospital, brinca de dar injeção, brinca de tratar uma ferida, por exemplo, ou sei lá o que, ou enfaixar, né? Então esse é o jogo simbólico. O prazer funcional continua, a repetição continua, mas agora se agrega, né, esse fator faz de conta, esse fator imitação livre de alguma situação e recriação sem compromisso de experiências do cotidiano, né? Por exemplo, a criança não tem pai em casa, no brinquedo dela tem um pai, ou o pai dela concreto, vamos dizer assim, é bravo nessa brincadeira, ou ele é mais bravo, ou ele é manso, ou enfim. Então é um exercício de liberdade, de faz de conta, né? Bom, com isso a criança, graças ao jogo simbólico, a criança entra no mundo do social, né, da representação, né, da linguagem, das palavras, das montagens dos objetos, mas agora com um significado simbólico que ela atribui, etc. E pouco a pouco ela entra no mundo dos jogos de regras, que são os jogos que a partir dos 6, 7 anos organizam a experiência lúdica do ser humano. Por que eu estou falando dessas 3 estruturas de jogos segundo Piaget? Né? E com isso a gente trabalha essa questão, né? Por que os jogos contribuem para o desenvolvimento da criança? Porque aí vem a pergunta, né? O que é desenvolvimento da criança? Né? O que é desenvolvimento? Desenvolvimento tem a ver com mudança de estrutura, tem a ver com transformações, vamos dizer, radicais no processo do desenvolvimento, radicais porque inauguram uma nova fase, uma fase qualitativamente diferente de recursos em relação às relações com o mundo. E então, uma coisa, por exemplo, é o jogo de exercício, é uma estrutura sensorial motora, física, perceptiva, em que os aportes principais são os órgãos dos sentidos, o tato, o corpo, o movimento do corpo, os objetos, as relações com pessoas, mas numa perspectiva do ponto de vista da criança, sensorial e motor. Então é uma estrutura porque organiza, porque dá limites, porque, por exemplo, né, por isso que a criança precisa, no período sensorial motor, no período do jogo de exercício, escutar adultos que falem com ela, que riem para ela, que fazem palhaçada, que contem história, porque ela, por si mesma, não sabe brincar disso. Ela sabe reagir ludicamente a alguém que faça isso. Agora, quando a criança que teve essa oportunidade de, através do adulto, por exemplo, ter vínculos
né? Rir, olhar, responder, brincar de esconde-esconde, enfim, ela mesma agora fazendo essas coisas. Quem diz desenvolvimento diz transformação e diz transformação de estrutura. Então, por exemplo, no jogo simbólico, agora a nova estrutura cognitiva, social, afetiva, física, que sustenta as relações lúdicas da criança, são as estruturas de ordem simbólica, ou seja, o fazer de conta, o representar, o imitar, o falar, o jogar bola e gritar gol, por exemplo, né? o se interessar por aspectos agora mais próprios da história, o fingir e coisas por aí, né? Agora, quando a criança entra no mundo do jogo de regra, aí a nova estrutura é a regra. Essa é a novidade, né? Porque, e o que quer dizer regra, né? Regra é aquilo que organiza uma experiência lúdica de jogo no espaço, no tempo, com objetos, com objetivos para as ações, com uma narrativa, né, que tem um começo, meio e fim, que não nega os dois aspectos do jogo de exercício, repetição e prazer funcional, que não nega o aspecto de faz de conta, porque o contexto é de jogo, né, de jogo simbólico, de faz de conta, só que agrega, né, a estruturação, a instituição regra social, né? Então, isso pode, isso não pode, existe um ganhar e um perder, existe uma contagem de pontos. Aí depende muito do jogo que se joga, né? Então, o jogo contribui para o desenvolvimento da criança? Contribui. As crianças que não jogam não se desenvolvem, simplesmente. Porque o jogo, ele é uma das expressões do aspecto humano do ser humano, né? O homem... o Homo ludens, por exemplo, né? O homem que a criança através do jogo cria cultura, ela assimila a cultura, ela reproduz na sua perspectiva aspectos da cultura. E um dos aspectos importantes da cultura, da vida social, da vida em comunidade é a regra. Regras que organizam o espaço, o tempo, pode, não pode, adequado e inadequado, o começo, meio e fim, o tipo de roupa, os personagens, né? Aqui a criança é filho, lá ela é aluno, e essas coisas todas, né? Agora, existe aí vem a pergunta, né? A criança aprende no jogo? Aprende. E qual a diferença entre desenvolvimento e aprendizagem? Então, desenvolvimento tem a ver com estrutura, tem a ver com transformação, com alterações qualitativas no processo de desenvolvimento da criança. A aprendizagem tem a ver com aquisição. Eu posso estar na mesma estrutura e ter aquisições de diferentes coisas. Por exemplo, todos os jogos, não é porque uma criança sabe jogar jogo de regras que ela conhece todos os jogos de regras. Cada jogo é diferente do outro. As informações são diferentes. Então, a aprendizagem tem a ver com domínio, tem a ver com capital, tem a ver com patrimônio, tem a ver com aquisição. Eu sei jogar tal jogo. Eu sei o nome das peças. Eu sei o nome do jogo. Eu sei como fazer para sair de uma situação ou para colocar tal situação. Enfim, então, a aprendizagem significa aquisição. E em jogando se aprende. Em jogando se desenvolve, se transforma, as estruturas mudam, o raciocínio, o planejamento, etc. No caso do jogo de regra, né? E se aprende. Então,
Os jogos favorecem a aprendizagem? Sim. Agora, aí eu sempre gosto de colocar essa diferença. Aprender a jogar, isso é uma coisa. Jogar para aprender o quê? Isso é outra coisa. Então são duas perguntas importantes. Aprender a jogar. Aprender a jogar o quê? O jogo X, o jogo Y, o jogo Z. O objetivo do jogo, experimentar as peças, saber quais são, como é que se joga, os diferentes modos de se jogar. Então, aprender sobre o jogo. Isso é um tipo de aprendizagem. Agora, em jogando esse jogo, aprende-se o quê? Né? Uma das coisas que se aprende é matemática, isso não seja formalizada. Aí vem já uma primeira diferença, tá certo? Por que matemática, né? Porque viver é um problema matemático. É um problema de qualidade e de quantidade. É de organização parte todo, é um problema de espaço, é um problema de tempo, é um problema de fazer cálculos, né? Então, uma coisa é, digamos, a matemática enquanto uma forma enquanto algo que se relaciona com a vida. Então eu tenho que fazer cálculo, eu tenho que fazer medidas, eu tenho que estudar proporções, eu tenho que ver a quantidade das coisas, eu tenho que trabalhar quantidades, eu tenho que trabalhar qualidades, eu tenho que trabalhar relações de espaço, dentro, fora, em cima, embaixo, muito, pouco, tá bom assim, eu tenho que trabalhar grandezas, eu tenho que trabalhar as propriedades dos objetos, a física dos objetos, a geometria dos objetos, por exemplo, empilhar, enfim. Agora, é matemática no sentido de que supõe cálculos, supõe espaço, supõe objetos, supõe relações entre coisas e tal. Agora, outra coisa é a formalização matemática, é o vocabulário da matemática, é o raciocínio da matemática no sentido da escola, no sentido da matemática enquanto ciência, enquanto conhecimento sofisticado do ser humano. Então, o jogo envolve matemática, mas eu posso ter experiência matemática no jogo, mas não formalizar isto. Essa é a diferença, por exemplo, entre o jogo no sentido sociocultural e o jogo no sentido da escola, em que o professor, ele, através de práticas reflexivas, através de sistematização, através da nomeação, através da reflexão, através da demonstração, através de uma série de coisas, ele qualifica a experiência numa perspectiva de conteúdo matemático, de cálculo, de uma série de coisas, entende? Então, as crianças aprendem matemática num sentido intuitivo, num sentido livre, num sentido assim, não formalizado, porque elas precisam disso para jogar, mas também elas podem, através da mediação de um professor, de todo um trabalho de matematizar. E eu tenho trabalhado com isso, por exemplo, né? Então, aí vem essa pergunta, né? Qual a diferença do jogo no contexto escolar e o jogo em outros contextos? Por exemplo, em casa, na rua, na praça, na praia, no contexto sociocultural. Veja, o jogo no contexto escolar, aí a gente tem que separar, né? O contexto escolar supõe sala de aula, no mínimo 2 contextos. Sala de aula e recreio, ou pátio, né? Por exemplo, uma coisa é a criança jogando futebol durante o recreio sem professor.
entre os colegas, eles e uma bola lá jogando, né? Outra coisa é a criança jogando o mesmo futebol num contexto de educação física, de aula de educação física. Uma coisa é uma criança jogando um jogo que a gente pode aí mostrar para vocês, um jogo qualquer, entre eles no recreio. Outra coisa é esse jogo em sala de aula, né? Então, mediado por um professor, como uma situação didática, como uma experiência didática, como um recurso didático, né? Agora, as crianças não são bobas, elas sabem que quando se joga dentro da sala de aula, isso, sobretudo a partir aí da escola fundamental, isso tem um objetivo didático, tem um objetivo de ensino. As crianças não são bobas, elas sabem. Daí o perigo, né, do jogo ser tão chato quanto qualquer outra atividade de sala de aula, ou tão interessante quanto qualquer outro conteúdo de sala de aula. A questão do contexto também, ela é muito interessante porque ela marca a diferença entre o que significa jogar em tal ou qual situação. Eu sempre gosto de falar que, por exemplo, vamos pensar no jogo simbólico, né? Então, uma coisa é a criança brincar de casinha, ou brincar com o irmão, brincar com os colegas em casa, sozinhos, ou no contexto da escola, ou na perua, quando eles voltam para casa ou vão para a escola. Agora, no jogo de regra, o contexto é uma das regras do jogo, né? Eu sempre falo que no jogo de regra, nós temos que considerar 4 tipos de regras. E essas 4 tipos de regras são fundamentais para um jogo de regra. Então, a primeira regra, o primeiro tipo de regra é a regra do jogo. Cada jogo tem uma regra. Por exemplo, esse jogo aqui é um jogo geométrico. Ele se chama Catamino, né? Tá vendo? Olha, o Catamino é um jogo geométrico. Trata-se de você, né, trabalhar com essas peças, né? Então essa peça lembra a letra X, essa aqui lembra a letra T, essa aqui lembra a letra Y, essa aqui lembra a letra Z. Então são 12 peças, né? Então essa aqui é o I, esse aqui é o W, né? Esse aqui é o V, isso aqui, por exemplo, o L, né? O L, né? O L é assim, né? Então, qual que é a regra desse jogo, né? Você, por exemplo, monte um retângulo 3x5, né? Então, a ideia é como é que eu junto 3 peças, porque esse jogo são 5 pedacinhos iguais, né? Então, como é que eu formo? Vamos ver se eu consigo formar aqui. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Olha, tá vendo? Tudo isso aqui tudo é experiência matemática. Olha aqui, ó, quer ver? Peraí, deixa eu ver. Peraí. Não estou conseguindo. Aqui, ó. Por exemplo, agora eu consegui, olha, então. Aqui eu tenho 12 figuras, eu tenho que formar um retângulo, não é? Um retângulo de 3 unidades por 5. Né? Aqui eu tenho uma, né? Cada peça tem o mesmo número de unidades, são 5 por 1. Né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Aqui eu tenho 1, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu
junto essas peças, né, formando um triângulo, formando um retângulo 3×5. Então, qual que é a regra do jogo? É juntar as peças de tal forma que eu não tenha nenhum buraquinho, vamos dizer assim, nenhuma diferença. Então, uma coisa é a regra do jogo. Outra coisa é a regra das relações entre os colegas. Pode ser... Então, como é que diferentes crianças se organizariam nessa situação aqui para jogar esse jogo? Né? Então, por exemplo, eu montei dá para você, por exemplo, com essas peças, formarmos 7 retângulos 3×5. Então, eu monto desenho, registro ou tiro uma foto, depois desmonto, crio outro e assim sucessivamente, né? Então, você tem a regra do jogo, depois o segundo tipo são as regras das relações entre os jogadores, pode ser uma coisa mais cooperativa, competitiva, uma equipe contra outra equipe, um desafio, né? O que for, né? Depois nós temos as regras do jogar bem. Então, por exemplo, no caso desse jogo, por exemplo, eu não vou pegar essa peça porque numa situação de 3×5 não faz sentido, essa peça não dá jogo. Essa peça aqui também não funciona, não dá certo aqui, né, nesse jogo. Enfim, então, como é que eu aprendo a jogar bem? Desenvolvo habilidade. Como é que eu aprendo a excluir peças que nessa situação são interessantes ou não, né? E assim, esse é o terceiro tipo de regras. Então, o primeiro é regras do jogo, o segundo, regras das relações entre os jogadores, alternância entre as jogadas, o respeito mútuo, o jogar com, o jogar contra, o jogar junto. Depois, a regra do jogar bem. E o quarto é a regra do contexto, né? Então, uma coisa é você jogar num contexto de aula, de oficina, de torneio, de competição, de grupos, né? Então, isso que é o lindo do jogo. As crianças aprendem a jogar numa situação de regra. Pode, não pode, desse jeito sim, desse jeito não, né? E o contexto faz diferença.